Fala pessoal, eu vim em campo hoje trazer para vocês como é feito o processo de alinhamento da estrutura de tracker. A estrutura de tracker, pessoal, é aquela estrutura que acompanha o Sol ao longo do dia. Então aqui, por exemplo, eu estou virado para o norte, o Sol nasce no leste, se for no oeste, essa estrutura vai acompanhando o Sol ao longo do dia. Essa estrutura, ela funciona de forma em conjunta com um par de mesas, ou seja, essa aqui é a primeira fila, né, a fila que a gente chama de mãe, e aqui é a gêmea dela, que a gente também chama de filha, tá? Entre as duas vai existir um eixo que um motor de uma fila comanda as duas ao mesmo tempo para economizar custos. Para isso funcionar bem, pessoal, a gente precisa garantir o perfeito alinhamento e medida das estacas, porque como vai existir um eixo central que vai gerar, esse eixo ele tem que estar exatamente concêntrico para ele não torcer durante o seu funcionamento. Então, como é que é feito esse processo, tá? Então, primeiro vamos entender aqui os eixos. Aqui a gente tem o eixo X, eixo Y e eixo Z, que é o eixo da profundidade. A gente tem que garantir primeiro, o primeiro passo é garantir que essa estaca, tá? Ela esteja a 90 graus, ou seja, ela não está tombada nesse sentido e nem tombada nesse sentido. Isso é feito utilizando um nível, tá? Um nível magnético que a gente posiciona aqui, tá? Nessas duas faces e garante que ela está a 90 graus. A gente vai fazer isso com as estruturas que a gente chama que são as cabeças do tracker, que é a primeira da mãe, a primeira da gêmea, a última da mãe e a última da gêmea. Então aí a gente começou a esquadrejar, né, esse par de mesas que formam o conjunto mãe e filha do tracker. Feito isso, o segundo passo é você pegar a medida da base do sargento, que é a estrutura onde que a gente segura a estaca, até o topo dela. Nesse caso específico desse fabricante de tracker, a gente tem que garantir que você tem uma medida de 1,41 m até a borda, até o topo, tá? Feito isso, a gente define de forma arbitrária uma linha de referência. Nesse caso aqui, a gente definiu que do topo até essa linha de referência vai ter 40 centímetros. E para que isso? Porque depois que a gente definiu, então, o eixo X não está tombado, o eixo Y, que ele tem altura 1,41 m, eu tenho que garantir aqui que todas as estacas estão nesse mesmo alinhamento. Então, a gente coloca aqui um nível óptico, tá? Conforme mostro para vocês na imagem aí, tá? Esse nível óptico, ele vai tentar encontrar essa referência aqui na última estaca. Então, na tela do nível óptico, como vocês podem ver, existem dois riscos. Um risco horizontal e um risco vertical, tá? O risco horizontal vai garantir que a última estaca está perfeitamente alinhada com a primeira estaca. Então aí você manteve o alinhamento no eixo Y. No eixo X, a gente faz através dos vergalhões. Vem cá para vocês verem, tá? Como o comprimento do tracker ele é muito longo, a gente estica uma linha, porém essa linha, ela pela distância, ela começa a fazer umas barrigas. Então a gente utiliza esses vergalhões aqui auxiliares, tá? Que serve como um suporte para a linha não dar as barrigas. Então a gente coloca 4 vergalhões ao longo da mesa, estica a linha e com o nível óptico, tá? Naquela linha vertical, a gente vê se todos os vergalhões estão sobrepondo um ao outro. Então, com o linha horizontal, a gente garante o alinhamento no eixo Y, ou seja, alturas estão alinhadas. E com o vergalhão eu garanto o alinhamento aqui no eixo X, significa que todas estão alinhadas. Por último, falta o alinhamento com o eixo Z. Vem cá que eu vou mostrar para vocês, tá? O eixo Z, que é o eixo da profundidade, tem que garantir que cada profundidade dessa contém, né, a medida definida no projeto do fabricante do tracker. Para isso, a gente deve começar esse alinhamento com a estaca do meio. Por que é a estaca do meio? Porque a estaca do meio é a estaca onde está instalado o motor que vai fazer o giro dos eixos, que é chamada da estaca motora ou drive, tá? Então essa estaca é essa estaca aqui, ó. Vocês podem ver que ela está numa altura inferior às demais. Por que ela está numa altura inferior? Porque aqui ela recebe a base do motor. Então, observa essa linha amarela aqui que a gente está vendo aqui. Eu tenho que garantir que essas duas estacas estejam perfeitamente alinhadas, porque como vai ter uma biela que vai conectar a motora na gêmea,
ela não pode ter torção. Então, com base nela, eu defino uma galga, que é de acordo com o projeto das stacks, e passo tanto na direção norte, como na direção sul. Então, aqui, por exemplo, nesse fabricante, eu defino uma metade em 5,85 para cada stack até o final. Perfeito? Então, eu espero que vocês tenham aprendido esse processo. É um processo estratégico de instalação do tracker. Todo bom funcionamento dele depende 100% dessa atividade bem realizada. Um grande abraço, galera. Até mais.